Então, acho que a gente pode começar. Então, pessoal, hoje a aula vai ser sobre nutrição cirúrgica com a Raquel. A Raquel é nutricionista formada pela URGS. Ela fez especialidade em paciente adulto crítico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atualmente, ela é aluna doutorado na URGS, no programa de pós-graduação em Ciências Médicas e Endocrinológicas, e ela realiza atividade em consultório com foco em nutrição clínica. Então, pode dar a tua aula aí. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão conseguindo visualizar minha tela aqui? Que daí eu vou começar a aula. Sim, estamos vendo. Tá, então tá. Bom, eu ia começar me apresentando, né? Mas o Tomás já fez esse papel, já me apresentou. Mas, enfim, né? O meu nome é Raquel, eu sou nutricionista e eu já queria começar agradecendo a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né, de nutrição em cirurgia com vocês. Como o Tomás falou, né, eu sou especialista em paciente adulto crítico, né, eu fiz residência na área de emergência e UTI, pelo Hospital de Clínicas. Então, eu trago um pouco dessa experiência da cirurgia, né, mais relacionada à unidade de terapia intensiva. Mas eu acho que essa aula vai ser uma aula bem legal. Então, o que eu queria pedir para vocês? Que se vocês tiverem dúvidas ou quiserem me perguntar, me interromper no meio da aula, bem tranquilo, mas eu não enxergo os comentários, né? Então, eu vou pedir que vocês abram o microfone e me perguntem caso vocês tenham dúvidas. Já que a gente vai falar sobre cirurgia, é importante a gente relembrar alguns conceitos relacionados à resposta metabólica ao trauma. São alguns conceitos bem breves. A cirurgia, ela é considerada um trauma, só que é um trauma programado. E vamos tomar como exemplo um paciente que vai fazer uma cirurgia e que está em jejum, tá? O que vai acontecer a partir do momento em que esse paciente está em jejum? Vai ocorrer uma depressão de glicogênio hepático, né? Os estoques de glicogênio hepático, eles vão passar a ser consumidos. E, consequentemente, vai ocorrer uma diminuição da concentração sérica de glicose. Isso vai fazer com que o pâncreas diminua a sua secreção de insulina e aumente a sua secreção de glucagon, que vai agir causando uma mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo e também vai estimular a proteólise em músculo esquelético. Isso tudo vai acontecer com o intuito de promover gliconeogênese. Além disso, quando ocorre um trauma, como por exemplo um trauma cirúrgico, algumas das nossas células de defesa, que eu vou citar, monócitos, macrófagos, entre outras, vão passar a produzir citocinas com uma ação mais pró-inflamatória. E entre essas citocinas com ação pró-inflamatória, nós temos as interleucinas, e especialmente a interleucina 6. Quais que vão ser as ações dessas interleucinas? Elas vão estimular, né, a secreção de catecolaminas, secreção de cortisol, de proteínas de fase aguda, e de que maneira que isso vai repercutir para o paciente? Vai estimular o aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, vai aumentar o catabolismo proteico, e também algumas dessas interleucinas têm uma ação pirogênica, então elas vão estimular aumento de temperatura corporal, podendo causar até mesmo febre. E outra coisa muito comum é que, devido a esse estresse inflamatório, esses níveis inflamatórios elevados, o pâncreas, ele continua secretando insulina, porém, a insulina não consegue completar a sua ação, e o indivíduo passa a apresentar resistência à insulina e, consequentemente, ele fica hiperglicêmico. E essa hiperglicemia, ela pode ser influenciada pela extensão do trauma cirúrgico, ou seja, vai depender do tamanho da cirurgia que o paciente vai realizar. Então, essa é só uma introdução bem breve, para a gente relembrar alguns conceitos e um pouquinho dessa fisiologia. E aí fica a pergunta, o que é que pode influenciar a resposta metabólica deste paciente que vai fazer cirurgia?
de muitas coisas que podem acabar influenciando nessa resposta que o paciente vai ter no período pós-operatório, mas como primeira, né, como uma delas, seria a extensão do trauma. E quando eu falo extensão do trauma, eu estou questionando que tipo de cirurgia esse paciente vai realizar. É uma cirurgia de pequeno, médio, é uma cirurgia de grande porte? Eu tenho um paciente que vai realizar um transplante hepático ou eu tenho um paciente que vai realizar uma colecistectomia? Porque essas cirurgias vão levar a respostas metabólicas diferentes nestes pacientes. Além disso, existem outras condições que também vão influenciar nessa resposta do paciente, como a presença de comorbidades prévias. E ainda mais quando essas comorbidades prévias, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, quando essas comorbidades estiverem associadas a distúrbios metabólicos, como, por exemplo, anemia. Quando juntos, essas condições podem representar fatores de risco para complicações no período pós-operatório. Eu trouxe representado, né? É a mesma coisa quando vai ser realizada uma cirurgia num paciente que tem uma série de comorbidades, pressão alta, diabetes, reumatismo, perda de função renal. E se eu for comparar com um paciente que tem, por exemplo, uma dislipidemia, é claro que a balança vai pesar mais para o paciente que tem mais comorbidades. Outro ponto muito importante de ser avaliado é o estado nutricional prévio à realização da cirurgia. E aí aqui eu trago essa figura, que é uma figura que que fala sobre a presença de desnutrição e a sua relação com piores desfechos no período pós-operatório. E quais seriam estes piores desfechos? Os pacientes desnutridos apresentam taxas mais elevadas de infecção no pós-operatório, apresentam aumento das taxas de pneumonia, maior tempo de internação hospitalar, também maior tempo de internação na unidade de terapia intensiva, apresentam maior incidência de mortalidade, disfunção endotelial, alterações de trato gastrointestinal, maior ocorrência de caquexia cardíaca e também de sarcopenia. Além disso, é muito importante que exista um adequado manejo tanto no período pré quanto no pós-operatório imediato. E também terapia nutricional pré e pós-operatória adequada. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo dessa aula. E aqui eu trouxe um protocolo chamado de Protocolo ERAS, que eu acredito que vocês já devam conhecer, né? A tradução do nome ERAS seria, né, fazendo uma tradução para o português, seria uma otimização da recuperação pós-operatória. E essa otimização da recuperação pós-operatória, ela é um conjunto de práticas que levam em consideração tanto o período pré quanto o pós-cirurgia. E em relação às práticas pré-operatórias, aqui eu coloquei algumas delas, nós poderíamos citar, né, um protocolo estabelecido de anestesia que possa minimizar efeitos colaterais no trato gastrointestinal. É claro que aqui eu estou puxando, né, mais para o lado da nutrição. Profilaxia antimicrobiana e antitrombótica, considerando que esses pacientes podem fazer tromboembolismo, evitar a utilização de medicações para ansiedade no pré-operatório, visto que algumas medicações podem acabar interferindo na sedação do paciente. E do ponto de vista nutricional, uma recomendação do protocolo ERAS é a redução do tempo de jejum pré-operatório. Em relação às práticas no pós-operatório, o que nós temos? Uma indicação de adequada analgesia, né, para evitar que o paciente sinta dor. Contudo, recomenda-se não utilizar opioides, visto que esse tipo de medicamento pode acabar influenciando na função, né, do trato gastrointestinal. Recomenda-se também uma utilização adequada de antieméticos, visto que isso vai contribuir para que o paciente tenha uma maior tolerância à dieta, né, a terapia, seja ela via oral ou via enteral. Recomenda-se também
mobilização precoce, com o intuito de evitar a perda de massa magra, e também, né, a abreviação do jejum pós-operatório. Então, abreviação de jejum pré e pós-operatório. E aqui eu trouxe um estudo, que foi realizado com pacientes que fizeram cirurgia coloretal e que foram submetidos, né, ao protocolo ERAS. E o que é que se observou em relação a estes pacientes? Que os pacientes que tiveram estes cuidados no período pré e pós-operatório apresentaram um menor tempo de internação, menores complicações, como, por exemplo, menor taxa de infecção, menores perdas de massa magra, diminuição da mortalidade e melhora da função intestinal, com aumento da tolerância à terapia nutricional. Então, esses seriam alguns dos benefícios proporcionados por esse protocolo. E esse protocolo, né, o protocolo ERAS, ele é considerado um protocolo internacional, e eu resolvi trazer um protocolo que nós utilizamos aqui no Brasil, que é chamado de Projeto Acerto, que eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar. Né? O nome Acerto significa Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória. E o Projeto Acerto, ele foi baseado nas condutas do ERAS, e é um protocolo multimodal de cuidados perioperatórios que foi feito de maneira a se adaptar à realidade aqui da América Latina. E aqui eu trouxe algumas das condutas do Projeto Acerto, mas eu vou focar nas relacionadas à terapia nutricional. Então, como nós podemos ver, né, o que nós temos de condutas em relação ao Projeto Acerto com foco na terapia nutricional, né, que deve-se estimular o uso da terapia nutricional perioperatório, e isso inclui a abreviação do jejum no momento pré e pós-operatório, bem como a utilização da terapia nutricional para pacientes que apresentem algumas condições clínicas específicas, que depois eu vou falar. Além disso, analgesia pós-operatória e também profilaxia e controle de vômitos pós-operatórios. Como vocês podem ver, são questões semelhantes, né, às do protocolo ERAS. Mas, afinal, qual que é o objetivo da gente instituir a terapia nutricional no período pré-operatório? A ideia de iniciar a nutrição no período pré-operatório é poder prevenir o catabolismo e a desnutrição. Prevenir ou tratar, na verdade, né? Porque às vezes o paciente, quando ele chega para nós, quando ele chega para fazer a cirurgia, ele já está desnutrido. E com a prevenção e tratamento desse catabolismo e dessa desnutrição, a gente vai conseguir evitar complicações no pós-operatório, que são essas complicações que a gente já citou antes, né? E, consequentemente, isso vai levar a uma melhora do status nutricional e do status funcional desse paciente, levando a uma melhora na qualidade de vida no período pós-operatório. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre a terapia nutricional pré-operatória. Se vocês tiverem dúvidas, podem abrir o microfone e me questionar. Do ponto de vista nutricional, como é que funciona a anamnese do nutricionista? Em primeiro lugar, é muito importante que o paciente que vai fazer uma cirurgia seja avaliado quanto ao seu risco nutricional. E em que momento que essa avaliação deve ser realizada? No momento em que o paciente interna, o nutricionista, né, o paciente interna no hospital, que ele é admitido para realizar a cirurgia, por exemplo, o nutricionista vai fazer um screening, né, uma triagem de risco. E a ferramenta mais utilizada é a NRS 2002, né? Pelo menos a maior parte dos hospitais acaba utilizando esse tipo de ferramenta. E é, inclusive, a ferramenta recomendada. E o score de risco nutricional NRS 2002 leva em consideração diversos fatores, como fatores antropométricos, índice de massa corporal, perda de peso prévia à realização da cirurgia, avalia parâmetros de ingestão alimentar e também a gravidade da doença. E esse score de risco nutricional, ele é classificado em
sem risco, né? O paciente quando pontua menos do que 3 pontos, e o paciente é classificado como tendo risco quando essa pontuação é maior ou igual a 3 pontos. E o que é importante avaliar o score de risco nutricional? Porque os estudos mostram que pacientes com maior risco nutricional, ou seja, com uma pontuação maior ou igual a 3, se beneficiam mais em receber uma terapia nutricional especializada. É que o score de risco nutricional, ele vai determinar também a frequência com que este paciente vai ser avaliado dentro do hospital, ou vai ser revisto. Outro ponto importante de se avaliar na anamnese é a avaliação antropométrica. E o que eu quero chamar a atenção neste momento? Eu quero chamar a atenção para vocês de que, para essas duas fotos, nessas duas imagens, se a gente for olhar para a primeira imagem, é claro que esse paciente tem risco nutricional, é um paciente que tem perda de massa magra, perda de tecido adiposo, e só olhando para ele a gente diria, é um paciente com risco. Mas e o segundo paciente? O que vocês me diriam? Né? O que vocês pensam? Que é um paciente que tem risco, que não tem? De cara, olhando, né, fisicamente o paciente, eu diria que não. Mas, em muitos casos, aquele paciente da figura, né, o paciente estava daquele jeito no momento que ele chegou, né, que ele foi admitido no hospital. Porém, alguns meses atrás, esse paciente estava como nessa primeira imagem, né, há 4, 5, às vezes 6 meses atrás, desse jeito. E no momento da nossa avaliação, ele está desse jeito. E isso pode ser um indicativo desse atenção. A gente tem que questionar esse paciente se ele teve uma perda de peso pré-cirurgia e se essa perda de peso foi ou não intencional. Aqui, eu trouxe um estudo muito interessante, que é um estudo multicêntrico que avaliou 447 pacientes submetidos à cirurgia abdominal de grande porte. E o objetivo desse estudo era analisar fatores de risco para complicações e mortalidade a longo prazo, sendo considerado longo prazo um período de 5 anos. E o que se observou? Que os pacientes que apresentaram perda de peso maior do que 5% no período pré-cirurgia, ou pacientes que tinham albumina menor do que 3,5, apresentaram uma menor sobrevida. E isso reforça o que eu acabei de falar. A perda de peso pré-cirurgia, não sendo intencional, pode ser um fator de risco, inclusive para a mortalidade. Outro ponto importante de se avaliar são os hábitos alimentares e a ingestão via oral do paciente. E por quê? Guidelines descrevem, na verdade, que a redução da ingestão alimentar na semana prévia à internação, ela pode ser considerada, inclusive, um preditor de risco para complicações pós-operatórias. E se vocês estiverem prestando atenção no que eu estou falando, né, lá naquela avaliação, naquela triagem de risco nutricional, na NRS, a ingestão alimentar é um dos parâmetros que é avaliado para classificar o risco nutricional do paciente. Então, é muito importante avaliar se esse paciente manteve a sua ingestão na última semana, se ele diminuiu, e em quanto por cento ele acha que ele diminuiu. Porque isso pode ser, sim, considerado um fator de risco para complicações após a cirurgia. Além disso, é importante que a gente avalie o trato gastrointestinal do paciente, a presença de comorbidades e também as medicações em uso. Afinal, para quais pacientes é indicada a terapia nutricional no período pré-operatório? Porque não é todo mundo que tem indicação de realizar a cirurgia. A indicação de terapia nutricional, ela pode ser via oral, enteral ou parenteral. E a indicação de terapia nutricional oral ou enteral, ela é realizada para indivíduos desnutridos, indivíduos que tenham alto risco nutricional ou indivíduos que tenham uma ingestão via oral diminuída,
como, por exemplo, pessoas, né, pacientes que apresentem uma ingestão via oral, acabei me confundindo aqui. Nesse caso, ela é recomendada para pacientes que não tenham ingestão via oral por um período maior do que 5 dias, ou pacientes que tenham uma ingestão menor do que 50% por mais de 7 dias. Em relação à recomendação de terapia nutricional parenteral, ela só vai ser indicada quando o paciente não puder utilizar o trato gastrointestinal, seja para dieta via oral ou enteral, ou quando essa ingestão via oral ou enteral ela for menor do que a metade das necessidades desse paciente por um período maior do que 7 dias. E por quanto tempo essa terapia nutricional deve ser realizada? Existe uma indicação de que a terapia nutricional pré-operatória ela seja realizada por um período de 7 a 14 dias para cirurgias de grande porte. E se recomenda, inclusive, que se for necessário, seja realizado um atraso na cirurgia para que a terapia nutricional possa ser realizada. E já que agora a gente já falou de terapia nutricional no pré-operatório, agora eu vou falar de uma terapia nutricional mais no período perioperatório, falando de um período mais breve, em relação ao jejum pré-operatório. Qual que seria o tempo mais indicado para a realização deste jejum? Em relação ao protocolo ACERTO, a abreviação do tempo de jejum, ela vai variar de acordo com o tipo de alimento que é consumido. Se a gente levar em consideração, por exemplo, líquidos sem resíduos, e aqui eu poderia citar como exemplo o uso de água com maltodextrina, a recomendação do tempo de jejum, ela é de pelo menos 2 horas. Já em caso de ingestão de leite materno, fórmula infantil para crianças, a recomendação é um pouco maior, né, em torno de 4 horas para leite materno e 6 horas para fórmula infantil. E em caso de líquido, no caso, leite não materno, né, outros tipos de leite, e para dieta sólida, existe uma recomendação de, no mínimo, 6 horas. E, como eu falei para vocês, o tempo de jejum mínimo para os líquidos sem resíduos, ele fica em torno de 2 horas. E existe uma recomendação desse protocolo ACERTO em relação a essa abreviação do tempo de jejum, de que os pacientes podem consumir, né, devem consumir, na verdade, cerca de 8 horas antes a realização da cirurgia, em torno de 400 a 800 ml de uma solução com glicose a 12%. E nesse caso, a glicose pode ser a maltodextrina. E que 2 horas antes da cirurgia, o paciente tem uma ingestão de 200 a 400 ml de uma solução também de glicose a 12%. Contudo, não são todos os locais que costumam aplicar esse tipo de protocolo. Quais seriam os benefícios relacionados à abreviação do jejum pré-operatório? Existem diversos benefícios, aqui eu citei somente alguns deles. A diminuição da sensação de fome, diminuição de sede, menor ansiedade desses pacientes, menor perda de massa muscular, que muitas vezes acaba sendo muito intensa no período pós-operatório, e também diminuição da resistência à insulina. E existem também algumas contraindicações para utilização, né, existem algumas contraindicações para abreviação desse jejum pré-operatório. E entre essas contraindicações, nós temos pacientes que apresentam risco de aspiração, indivíduos que apresentem refluxo gastroesofágico, retardo de esvaziamento gástrico, diabetes mellitus não controlada, que também pode levar a um retardo de esvaziamento gástrico, entre outras condições. E agora, falando um pouquinho sobre a terapia nutricional no pós-operatório.
Importante a gente lembrar que no período pós-operatório, a gente vai ter diversos tipos de paciente. A gente vai ter pacientes que vão estar lúcidos, orientados, verbalizando, como, por exemplo, esse paciente dessa imagem. E nós vamos ter também pacientes que realizaram cirurgias de grande porte e que acabaram tendo complicações ao longo da cirurgia e que necessitaram de leito em terapia intensiva. Então, é importante a gente considerar qual que é o quadro clínico do nosso paciente antes de instituir a terapia nutricional pós-operatória. Lembrando que, segundo o protocolo, existe uma recomendação de que a terapia nutricional no pós-operatório seja abreviada. E, afinal, quando eu posso iniciar a terapia nutricional após a realização da cirurgia? Existe uma recomendação, segundo os guidelines, de que a terapia nutricional precoce, e a gente considera como nutrição precoce, uma nutrição que é iniciada dentro das primeiras 24 horas após a realização da cirurgia, visto que esse tipo de terapia nutricional pode contribuir para a diminuição de complicações, diminuição das taxas de mortalidade, menor tempo de internação, melhora da função intestinal e aumento da tolerância à terapia nutricional, seja ela via oral ou via enteral. Mas é claro que isso vai depender da tolerância de cada paciente e do tipo de cirurgia que foi realizada. Se foi uma cirurgia que mexeu em trato gastrointestinal, se foi uma cirurgia que foi realizada, uma cirurgia cardíaca. Então, isso vai depender de cada paciente. E qual é a melhor via para ser utilizada? É a via oral, é via enteral ou é via parenteral? A recomendação é de que se dê sempre preferência para a terapia nutricional via oral. E da mesma maneira que eu acabei de falar, a recomendação é que ela seja iniciada sempre dentro das primeiras 24 horas, se possível. Não existe uma descrição de qual é a consistência mais adequada e em quais quantidades essa nutrição pode ser iniciada. Até porque isso vai depender do sítio cirúrgico, né, que o paciente, do local que o paciente fez a cirurgia. Se for um caso de um paciente que, por exemplo, fez uma cirurgia, foi intubado e passou por um período de intubação mais prolongada, esse paciente pode apresentar disfagia, né, muito comum desses pacientes apresentarem disfagia. Vamos supor que seja um paciente que realizou uma cirurgia de cabeça e pescoço. Ele também pode apresentar um certo grau de disfagia. E isso pode levar a uma aspiração do alimento e, consequentemente, levar a uma pneumonia aspirativa. Depende também do esvaziamento gástrico do indivíduo, entre outros fatores. E em relação à terapia nutricional por via enteral, da mesma maneira que a via oral, ela também é indicada para ter início de maneira precoce. A indicação do uso de terapia nutricional enteral, ela ocorre quando a ingestão via oral, ela não atinge, né, ela vai atingir cerca de 50%, né, vai atingir menos de 50% das necessidades do paciente por um período maior do que 7 dias. E aqui a gente tem que dar uma atenção especial para esses pacientes que fazem cirurgia de cabeça e pescoço, pacientes oncológicos, pacientes que sofrem trauma severo e também indivíduos desnutridos. Porque na maior parte das vezes, esses pacientes vão precisar de um suporte nutricional por via alternativa, pela via enteral, porque eles não vão conseguir atingir todas as suas necessidades nutricionais. E, em último caso, a gente vai recomendar a via parenteral. E quando a gente fala de dieta enteral, quais seriam as dietas enterais mais recomendadas ou quais seriam as quantidades, né? Com quanto que eu devo iniciar para esses pacientes? O tipo de fórmula mais recomendada, independente do tipo de cirurgia que é realizada, pode ser até mesmo uma cirurgia de trato gastrointestinal. A fórmula recomendada é a dieta enteral polimérica. E só para relembrar vocês, né, a fórmula polimérica, ela possui os seus nutrientes de maneira intacta.
Então, não existe uma indicação de que o paciente necessite utilizar uma fórmula oligomérica. E como é que fica o alvo calórico proteico desse paciente? Quando se vai iniciar a terapia nutricional interal, recomenda-se que ela seja sempre iniciada com uma infusão lenta e num volume baixo, cerca de 10 a 20 ml hora. E a progressão da terapia nutricional, ela deve ser realizada de acordo com a tolerância do paciente, podendo-se chegar até o alvo calórico proteico, né, até a meta do paciente, dentro de um período de 5 a 7 dias. Aqui eu gostaria de reforçar, né, que o ideal é sempre iniciar com a terapia nutricional por via oral. Em segundo lugar, a segunda opção é a terapia nutricional enteral. E, em terceiro lugar, nós temos a nutrição parenteral. E em relação às recomendações nutricionais, em relação ao alvo calórico, isso vai depender muito do quadro clínico do paciente, né? Depende se é um paciente que está em unidade de terapia intensiva, não. Mas aqui eu não levei em consideração um paciente de UTI. As recomendações nutricionais podem variar de 25 a 30 calorias por dia, e a recomendação de proteínas ela também é um pouco variada e vai depender da extensão do trauma que o paciente sofreu. E ela fica em torno de 1,5 gramas por quilo de proteína, por quilo por dia. E ela fica em torno de 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. Tentei fazer uma aula dentro de meia hora para poder abrir para discussão também, caso vocês tenham alguma dúvida. Muito boa mesmo, Raquel. Ótima didática. Deu para tirar bastante dúvida nossa, até porque durante o curso a gente tem muito pouco noção de nutrição, principalmente nutrição hospitalar, nutrição cirúrgica. E muito boa mesmo, parabéns pela aula. E muito obrigado pelo teu tempo. E sei que foi meio em cima da hora tudo, e obrigado mesmo. Se alguém tiver uma pergunta aí para Raquel. Imagina, eu que agradeço. Eu tentei fazer uma aula mais... O professor Ricardo tem... Então, o professor Ricardo tem uma pergunta para fazer. Claro. Pode fazer, Ricardo. Se quiser ligar o microfone. Bom, eu trabalho em UTI, né? Sou professor e ajudo os guris. E é uma pergunta meio para me ajudar, assim. Tá, vamos lá. Né? Não sei se é muito específico, mas acho que isso é uma coisa que a gente não pensa, né? As pessoas, a gente pensa que depois que o paciente pode voltar a comer, é só começar a dieta e tá tudo certo, né? Mas que existe a síndrome da retroalimentação, né? Sim. E é mais... Desculpa, eu tô no meio do plantão, por isso o barulho aqui, tá? Não tem problema. Mas, a gente esquece sempre de eletrólitos, né? Que a gente brinca que isso é Com coisa de certeza. clínico, mas eu sou cirurgião também, e magnésio, fósforo, potássio, essas coisas. Então, se pudesse dar uma pinceladinha sobre a síndrome de retroalimentação, acho que isso ia ser interessante. Sim. Então, em relação à síndrome de realimentação, eu até não trouxe isso na aula, porque eu achei que não ia nem dar tempo, né? É muito comum a ocorrência de síndrome de realimentação, especialmente em pacientes desnutridos, né? E o que a gente considera, né, para avaliar a síndrome de realimentação são esses eletrólitos que tu mesmo comentou, né, especialmente o fósforo, né. Existem alguns estudos que consideram também o uso de potássio, de magnésio, poucos estudos utilizam o valor de sódio e alguns utilizam também vitamina B1. Só que os níveis de vitamina B1 são difíceis de ser dosados, né. Normalmente, se existe suspeita de síndrome de realimentação, já se faz uma suplementação com tiamina, né? Recomendação, agora eu até não me lembro, mas eu acho que é de 500 miligramas por 3 a 5 dias, né? Feito por via intravenosa, né? Em caso de suspeita de síndrome de realimentação. Porque o que vai acontecer, né? Para quem não sabe o que é a síndrome de realimentação, é que quando um paciente passa por um período muito prolongado, sem se alimentar ou sem uma ingestão adequada de nutrientes, no momento em que a gente reintroduz
a alimentação para esse paciente, vai ocorrer um influxo de nutrientes para dentro da célula, né? O paciente está muito tempo sem se alimentar. Aí o que acontece? A gente dá o nutriente, especialmente glicose, que é um dos nutrientes que mais vai favorecer a ocorrência de síndrome de realimentação. A gente dá alimentação e essa glicose vai estimular a secreção de insulina, que vai pegar e levar essa glicose para dentro da célula. E a partir do momento que a glicose entra na célula, ela vai puxar alguns desses eletrólitos, né, que o professor acabou de falar. Isso vai levar a alterações, né, séricas, né, de potássio, de magnésio, de fósforo, né, e é nesse sentido. E para esses pacientes é muito importante que a gente inicie a terapia nutricional de maneira muito lenta, né, especialmente dentro da UTI, que é comum a ocorrência de síndrome de realimentação, né, é importante que a gente dose diariamente, né, eletrólitos como sódio, potássio, magnésio, fósforo, e que se o paciente apresentar alteração de até 30%, né, uma queda em relação ao basal, vamos supor, o paciente tem um basal de fósforo de X, né, aí cerca de 2 dias depois, pelo menos, né, que é o tempo que leva para ocorrer essa queda nos eletrólitos, 2 a 3 dias, o paciente apresentou uma queda de 30% ali dos níveis de fósforo, a gente tem que ficar atento para a possibilidade de ocorrência de síndrome de realimentação, né? Então, recomenda-se fazer uma reposição destes eletrólitos e seguir com a terapia nutricional com infusão de maneira lenta, né? Não sei se respondia a pergunta do professor. Não, é isso aí mesmo. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Se vocês conhecem, já ouviram falar de síndrome de realimentação? Nunca tinha ouvido falar, Raquel. Mas é muito interessante mesmo. Inclusive, dá para dar uma aula só sobre síndrome de realimentação, se precisarem. Com certeza vamos pensar nisso no próximo semestre, quando a gente refizer nossa agenda. Certo. Acho que é isso. Mas então tá, pessoal. Eu queria Então tá, dizer obrigado, Raquel, mesmo. Que eu estou à disposição, caso vocês tenham dúvidas, queiram entrar em contato comigo, queiram perguntar alguma coisa que, Raquel, não ficou claro na tua aula do que tu falou. Pode me explicar? Estou aí para a gente poder trocar uma ideia. Certo.